Hoje eu quero saber se você consegue acertar essa questão aí com relação ao estudo das orações, tá? Se você consegue entender o que é uma oração reduzida, o que é um pronome relativo, orações coordenadas, enfim, tem tudo aqui. Aproveita e anota todas as dicas, tá? E lembre-se, se você acertar, comenta aqui pra mim. Uma questão da Consulplan, questão de concurso, eu quero saber se você sabe realmente aí o estudo das orações. Mais um vídeo aqui do canal, sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado pela sua companhia. E no vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre oração, coordenada, subordinada, enfim, tem muita coisa pra gente falar aqui. Então é aquilo, rapidinho, se você ficar com alguma dúvida, eu vou deixar aqui na descrição para vocês os vídeos complementares, tá? Então existem outras aulas para você aprofundar o seu assunto, ou melhor, este assunto com relação à oração. Então, sem mais delongas, bora lá para a questão, porque ela caiu na Consulplan. E a questão vai falar o seguinte: o que você está lidando, na verdade, é uma licença para ser extravagante, tá? E ela fala o seguinte: acerca do período anterior, analise as afirmativas a seguir. E a primeira é a seguinte: o período contém 3 orações. Quando a gente fala aí de período, a gente está falando do início da minha frase até o ponto, tá? Então isso aqui é um período, fechado? E ele fala que nesse período existem aí 3 orações, ou seja, oração é a mesma coisa aí que verbo, e você precisa encontrar os verbos. Cuidado, cuidado, cuidado. Por quê? Existem aí períodos em que o verbo está escondido, tá? Então você tem que prestar atenção nisso também. E aí também você precisa de um outro ponto, é pensar o seguinte: se eu tiver uma locução verbal, essa locução verbal, a junção desses 2 verbos, uma locução verbal, 2 verbos, um verbo auxiliar e um principal, essa locução verbal nós vamos contar como apenas um verbo. Então, você vai fazer o seguinte, faz aí, vai fazendo de cabeça. Circula aí as orações, circula os verbos e tenha cuidado com locuções verbais e também com aqueles verbos que estarão escondidos. Nós vamos analisar exatamente isso, vamos circular aí os verbos, tá? O primeiro verbo que me salta aos olhos, o primeiro aqui que eu tô vendo perfeitinho, é esse é aqui, tá? Então eu circulei. Logo em seguida eu vou ter esse aqui, ó, ser. Então aqui eu tenho 2 verbos, tá? Mas lembre-se que locuções verbais também vão entrar nessa contagem. Olha que interessante. Quando eu falo assim, né? O que você está lidando é a mesma coisa, né, do que está dando. Então isso aqui, gente, é sim uma locução verbal. Eu tenho aqui o meu verbo auxiliar e meu verbo principal. Então isso aqui, sendo uma locução verbal, eu vou contar como apenas um verbo. Então já posso numerar. Eu tenho 1, eu tenho 2 e eu também tenho 3. Então já vou marcar em que o período contém 3 orações? Sim, professor, tá tudo certinho. Aproveita e se inscreva no canal e apoie todo e qualquer professor que produza conteúdo na internet para vocês, tá? Esse é o nosso trabalho, a gente faz com muito amor e carinho, tá? Apoie não só esse, como eu disse, outros professores também. Deixe seu comentário, você pode deixar aí sugestões para próximos vídeos, tá? Muito obrigado de coração por cada um que faz parte dessa família Prof. Gui Furtado. Bora então para a segunda afirmativa e ela vai falar o seguinte, tá? O período é composto por coordenação e subordinação. Eu já fiz um vídeo maravilhoso aqui no canal, também tá na descrição, o Juca até participou, que é o meu cachorro, tá? Com relação à coordenação e subordinação. Como faz para você identificar aí a diferença entre elas, tá? Então assista aqui embaixo também. O que a gente vai entender é o seguinte: sempre que eu falar de período composto por coordenação, nós vamos falar aí, é claro, de orações, tá? Independente. Então vou colocar aqui, quase que eu confundo, né? Oração coordenada são orações aí independentes, tá? Quando a gente fala de oração subordinada, são orações dependentes. Uma depende da outra. Olhando aqui, eu não encontro aí nenhuma conjunção coordenativa, ou na verdade, eu não encontro nada que me faça ter a sensação de coordenação, porque cada oração vai precisar de uma outra para ter sentido completo, né? Então aí eu não marcaria enquanto coordenada nenhuma, tá?
Porém, a gente tem que tomar um cuidado, porque ele fala o seguinte: esse período ele é composto por subordinação. Na verdade, existe sim um período composto por subordinação. Por quê, galera? Quando nós estamos olhando esse que aqui é um pronome relativo, né? E sempre que a gente vê o que como pronome relativo, vou colocar aqui para vocês, pronome relativo, ele está inserido dentro das orações subordinadas aí adjetivas, né? E como é que a gente faz para descobrir esse pronome relativo, né? Se esse que é um pronome relativo. Você substitui por o qual, a qual, as variações, os quais, as quais. Nesse caso, isso é muito importante de observar que esse que é um pronome relativo. E tem uma dica maravilhosa que é a seguinte. Tá vendo esse o que tá aqui antes do que? Esse o, galera, ele é um pronome demonstrativo. Como eu sei disso? Porque eu posso substituir esse o por um pronome demonstrativo. Aquele que você está lidando, aquilo que você está lidando. Sempre que nós encontrarmos esse pronome demonstrativo e logo depois o que, esse quezinho vai ser o pronome relativo. A gente pode até gravar uma fórmula que é o seguinte: PD, pronome demonstrativo, mais PR, pronome relativo, que é o que aparece aqui, ó, PD, que é o pronome demonstrativo, e o pronome relativo que. Então, esse que é um pronome relativo, e pronome relativo faz referência às orações subordinadas aí adjetivas. Então, tudo bem, tem até período composto por subordinação, mas a gente não encontra coordenação. Bora então para o número 3, ela vai falar o seguinte: há uma oração reduzida, tá? Sempre que nós falarmos aí de oração reduzida, eu já fiz vídeo no canal, vai dar uma olhadinha assim que acabar essa aula. Oração reduzida é o seguinte: a gente vai olhar aquele verbo e se aquele verbo estiver aí, por exemplo, no infinitivo, no particípio ou no gerúndio, vai ser uma oração reduzida. Olha que interessante. Quando a gente está olhando esse verbo aqui, ó, ser, ele está no infinitivo, né? Infinitivos são os verbos terminados em R, né? Cantar, ser, nadar, correr. Todos esses verbos terminados em R na forma nominal é o infinitivo. Então aqui, quando ele fala para ser extravagante, eu já encontro uma oração reduzida, já que ela está no infinitivo, né? Então, também estaria correta essa afirmação. E eu posso ir além, quer ver, ó? Essa oração aqui reduzida, ela é uma oração subordinada adverbial final, obviamente reduzida, né? Por quê? Tem o intuito de finalidade. Quer ver? Olha só. Na verdade, é uma licença a fim de que seja extravagante. A fim de é uma conjunção que mostra aí finalidade. Então, a 3 também está correta. E aí, a gente encontra o nosso gabarito, que vai ser a alternativa C. Bom, apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas. Achou difícil essa questão? Pegou os macetes que eu coloquei aqui para vocês? Então, bora para a revisão? Cuidado aí com as orações, tá? Preste atenção, você concurseira ou concurseiro do outro lado, tá? Para você contar aí o número de orações, você precisa lembrar que oração é verbo, tá? Mas, é claro, tem os OBSs. Existem aí períodos em que o verbo pode estar escondido, tá? E você precisa lembrar que locuções verbais significa apenas um verbo. As locuções, elas significam ali um verbo só, tá tudo certinho, tá? Muito cuidado com isso. Cuidado também com aquele caso do pronome demonstrativo mais pronome relativo que a gente viu nesse vídeo. E também estude, vocês concurseiras ou concurseiros, aí as orações reduzidas, tá? As orações reduzidas aparecerão nas formas nominais. Quais são as formas nominais? Bom, infinitivo, particípio ou gerúndio. E é claro, as orações reduzidas não vão apresentar nenhum tipo de conectivo, não vão apresentar nem conjunção integrante, que é o que a gente encontra nas subordinadas substantivas, nem pronomes relativos e aí nem conjunções subordinativas adverbiais, tá? Por isso que ela é reduzida, ela não tem nada e o verbo, lembre-se, estará na forma nominal. Agora você vai fazer o trabalho de casa, que é assistir os outros vídeos complementares, se você ficou com dúvida, tá? Depois volte aqui, porque você vai entender ainda mais, tá? Hoje foi uma aula pesada, tá? Muitas informações. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um
beijo e até a próxima.